Estamos aqui hoje com a Amanda. Ela é psicóloga do CREAS, aqui na cidade de Paranatinga, Mato Grosso. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem vai me ver quando vai me ver. Pode ir. Não, eu ia perguntar, né? Como é o seu nome, que profissão, qual é a profissão que você atua, seu local de trabalho, como que funciona? Então, meu nome me chama Amanda Ródio Simão. Eu vim, na verdade, de Sorriso. Vim para Paranatinga agora em final de fevereiro, assumi o processo seletivo. Eu me formei no final de 2017, colei grau começo de 2018. Fiquei sem atuar dois primeiros anos por motivos pessoais. E daí eu trabalhei uns 4 meses em uma ecoterapia, junto com uma fisioterapeuta também. E daí não deu certo o serviço por questões. E então eu comecei a buscar processos seletivos e concursos públicos, que são as áreas que me interessam. Eu sempre gostei muito de políticas públicas e dentro da assistência social, como sendo uma política pública, sempre foi uma área que me interessou bastante. Então, por conta da pandemia, diversos processos, provas foram canceladas, remarcadas, tanto que essa de Paranatinga ela foi remarcada para depois. E eu vim assumir aqui o processo seletivo e comecei assumindo dentro do CRAS, trabalhando como assistente social diretamente, junto com as meninas do Cadastro Único, que também são de auxílio para a gente dentro do CRAS, e uma pedagoga dentro do serviço de convivência. Eu fiquei no CRAS do meio de fevereiro, que foi quando eu entrei, até final de abril, foi quando a psicóloga que foi concursada, retornou das férias dela, licença maternidade, então a cadeira já era dela, ela voltou para lá, e eu passei a começar a atuar no CREAS dentro da alta complexidade. Então, hoje eu trabalho no CREAS com a alta complexidade, diretamente com uma colega assistente social, onde a gente faz um atendimento psicossocial, nós duas, e dentro do CREAS também tem o pessoal da média complexidade, que é composta por outro psicólogo e outra assistente social, e temos uma pedagoga que também nos dá um auxílio. Legal. E, tipo assim, como que funciona a equipe interdisciplinar dentro do CREAS? Tipo, qual que é a área de cada integrante? Como que funciona o ambiente de trabalho e de atuação de vocês em conjunto lá dentro? Então, dentro do CREAS onde eu estou hoje, eu trabalho mais diretamente com essa minha colega assistente social, que também é da alta complexidade, mas muitas vezes a gente percebe que os casos divergem dentro da média e da alta complexidade, porque o que se difere com a média e alta complexidade, basicamente, eu posso estar errada, a professora me corrija qualquer coisa, para as meninas, mas a violência quando se entra no CREAS, a violência já ocorreu. Então, no CRAS, a gente está tentando buscar fortalecimento de vínculos, buscar fortalecer a família, buscar fortalecer o ambiente para que essa pessoa não sofra uma violência. Então, quando ela chega no CREAS, ela já está com uma violência, com um direito violado. Então, são abusos, muitas vezes abusos, questões de... A gente também atende bastante dentro do CREAS, medidas socioeducativas para adolescentes, que também não faz tanta parte da alta, então eu não tive ainda muito contato. E, por exemplo, os idosos, às vezes a gente precisa atuar com eles dentro da média e dentro da alta, porque a média complexidade seria um sistema onde mais está vivendo essa violência e a alta complexidade onde vai precisar talvez institucionalizar esse idoso. Então, ela vai passar para alta. Então, a gente trabalha muito em conjunto. E fora isso também, dentro do CREAS, e todos os locais, a gente precisa trabalhar em rede. Porque, às vezes, esse idoso, essa criança, esse adolescente, ela não tem apenas um problema social. Ela tem uma questão de saúde que a gente precisa ajudar a resolver. Ela está com um caso envolvido com a justiça. Tem todas essas questões que a gente precisa conhecer até onde vai o trabalho do outro, para que a gente consiga trabalhar sempre buscando o que é melhor para esse usuário, né? Então, no momento, como eu comecei faz pouco tempo, dentro da alta complexidade aqui, eu trabalho mais diretamente com assistente social, então a gente faz acompanhamentos e auxilia aqui, por ser uma cidade pequena,
não consegue ter ainda as equipes em toda a unidade de acolhimento. Então, a gente dá um suporte, dá um auxílio para as meninas na casa de passagem, para crianças e adolescentes, a gente dá um auxílio no lar dos idosos, são os idosos que estão institucionalizados, né? E também faz um auxílio no acolhimento de pessoas em situação de rua. Tecnicamente, não é tanto a área da alta complexidade, mas devido a muitos casos da média, a gente está dando esse auxílio para eles. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, sempre buscando o que é melhor para o usuário, né? Então, por exemplo, você citou que aqui em Paranatinga não tem tantas unidades, né, de acolhimento. Isso. Mas, assim, por exemplo, dentro do CREAS, existem outros profissionais também, igual você citou, tipo, por exemplo, da área do direito, para essa parte toda de dentro de um fórum, algo assim, algum médico, ou aqui ainda não está habilitado nesse nível o nosso atendimento? Dentro do CREAS, fisicamente, não. Então, a nossa equipe hoje conta com 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e uma pedagoga que dá esse auxílio também para a gente. Tanto que essa pedagoga, ela também participa como coordenação na Casa Abrigo da Criança e Adolescente. Então, por exemplo, esse último mês, que foi o mês que eu passei praticamente inteiro no CREAS, ela estava como responsável da casa, porque a responsável estava de férias, então eu não tive tanto contato ainda com ela. Então, como eu estou começando agora no serviço também, a gente meio que está se conhecendo. Mas o que eu já sei que se fazia muito antes, a antiga juíza que tinha aqui, pelo que eu vi comentar, ela fazia uma reunião mensal com todo mundo da rede. Então, ia pessoal da educação, ia pessoal da saúde, ia pessoal da assistência social. Eu acho que chamava até tipo pessoal de obras, assim, o pessoal que não tem tanta ligação, mas é a rede. Então, ela fazia esses encontros mensais, pessoal do conselho e tal, para que se discutissem, talvez, como agir, até onde vai o dever de um para entrar o outro, porque muitas vezes o pessoal não sabe, talvez, diferenciar tanto o que o assistente social o psicólogo faz dentro da saúde e acaba mandando para a assistência social um serviço que não é tão nosso, não entra na nossa alçada enquanto psicólogo e assistente social da assistência social de fato. Eles conseguiriam resolver isso lá na saúde, mas eles mandam para a gente. Então, precisa talvez ainda um pouco aqui a gente se acertar nisso. Voltar a esses encontros mensais, a gente já foi conversar, a nossa secretária já conversou com o juiz dizendo, né, que isso acontecia, porque é preciso conhecer também o trabalho do outro para a gente conseguir dar esse auxílio melhor. Porque quando você conhece o trabalho, por exemplo, da saúde, o trabalho, vou encaminhar alguém para o Ministério Público, vou pedir para ele pedir informações da Defensoria Pública, porque não entra tanto na nossa alçada. Então, ele poderia ir para lá. Então, a gente precisa conhecer o trabalho do outro para a gente conseguir trazer o que é melhor para o usuário. Então, você meio que falou que antes tinha reunião, porque o que eu te perguntaria era a frequência dos encontros da equipe e a importância da equipe multidisciplinar no trabalho realizada nessa sua área. Então, meio que você falou que não está tendo mais reunião. Isso. Essa reunião de rede, ela parou por conta da pandemia também, trocou a juíza e chegou a pandemia. Então, de que está agora, a gente teve uma reunião com ele esses tempos, porque ele queria tirar algumas dúvidas com a gente a respeito de um espaço. Ele se mostrou bem disposto a voltar a esses encontros, mas aí agora tem que cuidar da pandemia. Então, com essa pandemia, o serviço de convivência no CRAS está parado, entre aspas, né? Não estão tendo os encontros físicos, mas as meninas do serviço de convivência, junto com as meninas da equipe técnica, está realizando trabalhos e as meninas levam para os idosos, levam para as crianças, levam para os adolescentes. Então, os encontros físicos, eles estão parados, mas a equipe não está parada. Então, questões de, como dizer, por exemplo, eventos tipo 18 de maio, foi elaborado material onde as meninas levaram para os adolescentes. A gente fez um concurso entre os crianças e adolescentes que integram o CRAS e o CREAS dentro do PAEF, do PAIF e do Serviço de Convivência. Então, a gente está buscando não quebrar esses vínculos, porque dentro da assistência social, basicamente, essa é a função,
é manter os vínculos, fortalecer os vínculos para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse idoso, essa mulher não precise passar por nenhuma violência. E se passar, que a gente consiga restabelecer esses vínculos para que ele consiga se recuperar. Então, essa seria a importância, né, de uma equipe multidisciplinar, manter o contato, cada um saber a sua função, né, e se ajudar. Isso, porque assim, eu não sei se vocês já aprenderam na faculdade, mas eu tenho 2 palavras que eu aprendi na faculdade que eu levo para a vida, que é biopsicossocial e empatia. Então, nós somos seres biopsicossociais, então a gente precisa de uma equipe que entenda o todo para conseguir ajudar o um. Então, não tem como a gente, por exemplo, na assistência, só focar dentro do meio, do convívio, se a gente não se importar que esse paciente tem alguma questão biológica, e não encaminhar ele para, por exemplo, para psicóloga dentro da saúde para fazer o acompanhamento, ou ele precisa um médico, um clínico geral no postinho, a gente não dá essa orientação, porque esse usuário precisa disso. Então, a gente não pode tratar apenas um, a gente é um ser biopsicossocial. Então, a gente precisa compreender como um todo para conseguir resolver, senão não adianta de nada. A gente vai tapar o sol com a peneira e não vai conseguir muita coisa. Quais são os desafios que você acha que enfrenta no seu trabalho e quais as ideias que você acha, tipo, que teria que ter para enfrentar esses problemas, esses desafios? Até agora, o que eu mais percebi de desafio, de fato, como equipe multidisciplinar, interdisciplinar, é essa questão de conhecer até onde vai o trabalho do outro e para onde a gente encaminha, porque muitas vezes chega, por exemplo, passa pela educação, aí a educação denuncia, por exemplo, uma criança para o conselho manda, distribui CRAS, CREAS, porque vai ser atendido no CRAS, vai ser atendido no CREAS. Então, a gente precisa ter esse contato com o conselho, precisa ter esse contato com a educação, é o trabalho de rede. O trabalho de rede é essencial. Então, eu acho que, por exemplo, pelo que eu ouvi o pessoal comentar, essas reuniões mensais que eram feitas com essa juíza a respeito de como proceder em questão de casos e tal, situações, eu acho que seria ótimo voltar, porque eu vejo agora que por exemplo, a gente conhecer para onde a gente vai, para onde a gente manda, de onde vem, o que cada um faz, a gente precisa conhecer o trabalho do outro, porque a gente é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa conhecer pelo menos o mínimo de cada um, nem que seja superficial, para a gente conseguir prover o melhor. Porque se a gente ficar só, eu sou só psicóloga, por mais que, por exemplo, dentro da assistência social, é praxe que não faz atendimento clínico, não se faz acompanhamento psicológico. Eu trabalho junto praticamente 99% com assistente social em visitas, em entrevistas, em acompanhamentos. Então, é um atendimento psicossocial. Então, já chegou, por exemplo, assim, de partes de juízo e tal, pedirem para a gente fazer um acompanhamento psicológico. Mas não é com a gente o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico é com a saúde. Então, a gente precisa ainda explicar que dentro da ciência social, o acompanhamento é um acompanhamento psicossocial, de que é um acompanhamento feito com o psicólogo e assistente social. Então, ainda precisa, eu acho que para ajudar, seria conversar, seria se entender, de fato, para a gente, quando a gente se entende, a gente consegue elaborar coisas. Então, eu acredito que seria uma ideia. Quando chega algum acontecimento para vocês e vai você e a sua equipe atender essa pessoa, como que vocês dividem o que cada um tem que fazer? Cada um já tem a sua função ou na hora vocês veem que cada uma pode fazer e vão se ajudando? Então, assim, até agora é meio que o trabalho em conjunto. A gente vai ter uma visão diferente sobre o acontecimento. Porque eu vou ter a visão da ciência da psicologia, ela vai ter a visão da ciência social.
Mas o atendimento em conjunto, a gente normalmente tem fichas onde se preenche para um primeiro atendimento, então a gente preenche os dados, vê a respeito de qual é a queixa, se é algum encaminhamento que vem de juiz, de Ministério Público, a gente já tem talvez um background do que está acontecendo, qual é o tipo de violência, e se não for uma denúncia, né? Então, a gente sempre tem uma ideia do que está acontecendo, mas a gente tem então, um instrumental do que seguir. Então, a nossa visão, às vezes, sobre o fato, sobre o acontecimento, é um pouquinho diferente por questão científica, mas a gente sempre trabalha bem em conjunto. A não ser que, por exemplo, o usuário peça, eu quero ser atendido pela assistente social, ou eu quero ser atendido pela psicóloga. A gente fala, a gente sempre vai junto. Então, é bem em conjunto mesmo, a gente não tem tanto essa divisão de tarefas. Era isso, meninas? Acho que é isso, então. Amanda, a gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua contribuição. E obrigada por ter conversado com a gente, falado um Foi muito pouco mais, interessante. como que funciona o CREAS, e ainda mais aqui que é uma cidade pequena, o pessoal de Campo Grande é uma visão mais diferente de como Sim. as coisas funcionam. Então, a gente Uhum. quer agradecer. Por nada, já Muito obrigada.